adoção mesmo nunca passou pela minha cabeça assim poderia ter acontecido, né? Mas assim, que eu ficava esperando uma adoção, eu nunca guardei adoção, não. Eu lembro disso nitidamente, que eu era pequenininha, mas eu lembro que eu cheguei no lar e eu chorei e chorei até dormir. Passado anos, daí veio mais 2 irmãozinhos. Eu ia falar pra ela, perdeu de ter uma filha legal como eu. Ia falar, perdeu. Ela só perdeu. Ela deveria ter apostado em mim. A situação das crianças, dos adolescentes que completam 18 anos e não são adotados, ela é bem complicada. O judiciário se esforça muito para conseguir a inserção desse adolescente em uma família substituta, para que ele não complete 18 anos. A família vem procurar até o abrigo, a gente passa para eles para o fórum. Quem resolve a questão de adoção é o fórum. Mas para adolescente ser adotado é bem mais difícil que uma criança. Né? Pode ver que as famílias procuram mais criança, não quer adotar adolescente. Tinha sua mãe, ela era alcoólatra, né? Vivia na rua. Rua assim, barraco, né? Porque ali na época era uma favela mesmo. Não, eu não conheci minha mãe biológica, ninguém. Não conheço, não tenho assim, nem noção de quem seria, como seria, nem irmãos, nem nada. Não, é que naquela época não era como é hoje. Naquela época, se uma família adotasse uma criança, ela levava a criança futuramente, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria das crianças se tornava empregado da casa, não um filho da família. Tinha vontade de ser adotado, e outro também, na minha cabeça eu não queria ser adotado também, por causa dos meus 2 irmãos que estavam ali, né? Que eu não queria sair de perto deles. Eu tinha um lar como minha casa, né? Então nunca quis assim, nunca me passou pela cabeça a parte de adoção. Hoje também a gente tem uma diferença muito grande de como funcionavam as instituições de acolhimento, né? Antes, as instituições de acolhimento pareciam assim, a gente não sabia se era uma casa-lar para crianças, uma casa-lar para adolescentes infratores, era uma coisa muito assim, sem afeto. Mas em vista no que eu morava, a vida que eu vivia, a hora que eu cheguei dentro do lar, eu tinha cama limpa, tinha tudo, você fica encantado, né? Criança, você tinha atenção, coisa que na rua você não tinha. Para mim era tudo estranho, né? Porque eu era muito pequena, não tinha noção do que, né, direito das coisas. Então mas depois o acolhimento das crianças e da tia. Até porque no lar, na minha época, quando eu entrei no lar, eu era a única negra no lar. Então a Charlene tinha muito cuidado com isso. Porque assim, eu tinha medo das crianças ficarem falando alguma coisa sobre negro, ou eu não gostarem de mim. Eu nunca tive esse problema de cor. Os casais que estão habilitados para fins de adoção, eles querem adotar crianças pequenas, normalmente até 2, 3 anos, de raça branca e sem problemas de saúde. E a maioria também não aceita irmãos, elas querem adotar só uma criança, e normalmente uma criança com esse perfil.
Principalmente porque as famílias elas já estabelecem um perfil, né? As famílias hoje nós temos mais adolescentes, mais casais pretendentes do que crianças ali que estão aptas para adoção, né? E que uma criança vai crescendo, um adolescente vai ficando no abrigo, vai ficando, não é adotado, então por quê? O que está acontecendo? Né? É a reflexão que a gente faz. É porque do outro lado, quem tem interesse de adotar precisa querer adotar aquele perfil. Existe, né, os fatores que, por ele ser grande... O que a família diz? Eu quero adotar a criança porque eu vou criar ela do meu jeito, certo? Eu vou criar ela do meu jeito, vou ensinar do meu jeito. Porque como a família ela tem o casal ali ele tem esse direito, né, de estabelecer o perfil, e o adolescente ele tem as suas demandas que são próprias da adolescência, né? Mas assim, é muito raro ainda a gente ver pessoas que aceitam adotar crianças de 10, de 12, adolescentes então, muito raro. Porque a maioria das crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção hoje no Brasil não se encaixam nesse perfil. A maioria são crianças maiores, são crianças que têm irmãos, muitas crianças têm problema de saúde. Então, o judiciário faz um trabalho bem grande de conscientização das pessoas que querem adotar, para ver se elas têm interesse e realmente condição de ampliar esse perfil. Adoção não passava na minha cabeça, porque isso aí já, pela nossa idade, já não tinha possibilidade de ser adotado mais. Sabe? A gente só tinha medo de chegar, porque a gente saía, tinha que trabalhar, arrumar um serviço, e se você perdesse aquele serviço, você tinha que imediatamente arrumar outro para poder se manter, se sobreviver, né? Eu tinha 24 para 25 anos, e aí eu saí e fui morar sozinha. Para mim era muito difícil, porque eu morava com 100 crianças e de repente eu me vi sozinha morando dentro de uma casa. Com 19 anos eu casei, aí eu saí do lar. Eu não fiquei lá até sair antes de casar. Eu fui a primeira menina a casar lá dentro. E eu saí dali casada já, com 19 anos. Não, na nossa época a gente tinha até que casar no lar. A gente ficava até casar. Eu fui uma das que quebrei a regra. Eu saí antes de casar. Eu saí com 18 anos porque na época, quando você completava uma certa idade, você já tinha consciência que você tinha que sair e dar o privilégio para outros que estivessem necessitando, né? Se para nós é difícil, que temos estudo, que temos condições, imagina para eles que não tem nada disso. De uma hora para outra chegou aos 18 anos e eles são obrigados a saírem e começar uma vida que eles nem sabem onde é. Os jovens não adotados, eles não tiveram referência, eles não tiveram oportunidade, eles não tiveram família, eles não tiveram sequer educação e profissionalização dentro de uma instituição do Estado. Porque se a gente pensar um jovem com toda, né, suporte ali familiar, já está estudando, assim, já é difícil você imaginar ir para a vida autônoma com 18 anos. Agora você imaginar que um adolescente acolhido vai ter todas as condições para gerir sua própria vida com 18 anos é bem complicado. Ao sair de um abrigo, um jovem aos 18 anos, ele precisa ter um lugar para ficar e para se manter. Se ele não tem estudo, ele não vai ter um bom emprego. Se ele não tem um bom emprego, ele não vai ter como sustentar aqui fora. Então, ou ele vai virar um marginal, e aí é muito sensato o que tu colocaste, em relação a que o jovem vai para o tráfico, sim. Muitas vezes ele já saiu do meio de tráfico. Ele só vai retornar para o meio que ele tinha, né? E muitas vezes vão usar esse jovem para tirar o corpo fora daqueles que realmente estão por trás, os graúdos, né? E aí o que acontece? Esse jovem muitas vezes acaba ou preso ou morto. Por conta disso, as próprias famílias que queiram adotar adolescente acham, né, que não vou pegar adolescente que é mais difícil. E no entanto, do tempo que eu estou aqui no abrigo, eu não tenho conhecimento de nenhum adolescente que foi realmente adotado, né? Conheci algum que completou 18 anos e foi para a rua, né?
medo de enfrentar o mundo sozinha, né? Porque assim, eu sabia que eu tinha que me virar, já que eu me propus a sair, eu tinha que me virar. Eu tinha que saber repartir meu dinheiro, pagar água, pagar luz, pagar telefone, pagar tudo. Então, no começo não é fácil. E eu não queria ficar sozinha. Eu fui criada até 19 anos com um monte de criança em volta de mim, com meus irmãos, minhas irmãs, né? Ali, as tias, tio. E daí eu não queria ficar sozinha. E meu marido trabalhava fora. Ele ficava fora e eu ficava sozinha em casa. Porque você não tinha ninguém. Você tinha uma vida para fora que não era a mesma vida que você tinha lá dentro. Lá dentro você tinha alimentação, você tinha uma boa educação, você se sentia protegido. Eu acredito que essas pessoas que não tiveram essas possibilidades, elas não tiveram referência, elas não tiveram amor, elas não tiveram dignidade. E hoje, muitas delas, eu trabalhando no grupo de apoio à adoção, eu vejo que muitas delas que foram esquecidas nos abrigos, hoje têm muita dificuldade na vida. Acho que foi isso que eu não me prejudiquei, porque não tive tempo para ficar pensando muito na realidade mesmo. Senão, eu acho que eu teria passado por algum trauma, sabe? No começo, quando eu tinha 16, 17 anos, começou a bater mesmo a realidade, né? A questão de traumas, de possíveis traumas, é muito relativo. O que a gente vê? Um adulto hoje que tem um histórico de abandono, vai depender muito como aconteceu o pós-abandono. Ter uma vida social, comunitária, familiar, geralmente essas coisas são superadas. A criança, quando existe aquela rejeição pela mãe, ela vai aparecer justamente aos 12 anos, quando ela se torna adolescente. Né? Que eu estou nessa área aí desde o ano de 2000, né? Que eu fiz concurso em 2000 na prefeitura, né? E trabalho nessa área só com criança e adolescente. Né? Já fui conselheiro tutelar por 11 anos, né? Acompanhei várias famílias que adotou criança. Então a gente vê que adotou bebê, né? Mas só que essa criança, com o passar do tempo, aquela rejeição que a mãe tinha, a mãe muitas vezes tinha aquela dependência química, aí quando ela completou 12 ou 13 anos, aquela rejeição aflorou nesse adolescente. Como eu falei, políticas públicas condizentes com as nossas realidades sociais que tem no Brasil, com as diferenças sociais que a gente tem, e que o Poder Judiciário pudesse cobrar mais dos órgãos competentes para que isso acontecesse, né? Tem que haver políticas públicas que dê amparo a tudo aquilo que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é o Executivo, através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, é o Judiciário, é o Legislativo, enfim, tem que todo mundo trabalhar junto. A gente tem uma dificuldade porque a gente fala de uma incompletude das políticas públicas, né? Então, a gente não tem a República, que é um serviço tipificado, que seria para maior de 18 anos, né? Tem já no Brasil alguns relatos, e até fora do Brasil alguns países que já têm leis, que aí você que teria um subsídio, né, um auxílio financeiro para que esse adolescente, para que esse jovem, né, conseguisse se estabilizar ali até ter um suporte. E fizesse valer o ECA, porque o ECA é muito bonito no papel, mas na triste realidade que a gente vive hoje, o ECA quase não existe, né? O ECA existe hoje para quem não precisa. Porque aquele adolescente que realmente precisa usar o ECA, ele não é favorável, não. O que o Estado poderia fazer, na verdade, não é uma obrigação mais do Poder Judiciário, né? É uma obrigação já do Poder Executivo, é ter uma rede mais ampla, com mais auxílio para esse adolescente que se tornou adulto e vai ter que assumir a vida sozinho, né? Encarar o mercado de trabalho, os problemas do dia a dia. Então, ele poderia ter um acompanhamento maior. Poderia-se pensar, por exemplo, em criar um benefício assistencial, um valor que ele receberia
mensalmente, independentemente de estar trabalhando para ajudar na manutenção dele. A própria criação das repúblicas ainda é muito tímida no Brasil. São poucos municípios em que tem realmente essas repúblicas para jovens adultos. Qualquer processo que tramite na vara de família ser segredo de justiça, ele devia ter estampado na capa do processo a foto daquela criança ou daquele adolescente de que se está tratando, para que ele não fosse somente mais um número de processo, mas que visse que por trás dele tem uma cara, tem uma pessoa e tem sentimentos, né? Então falta mais humanidade no nosso judiciário quando se fala de criança e adolescente. A mídia não se interessa por esses assuntos. Diríamos que isso não dá retorno financeiro para a mídia. Então, eu acho que é mais falta de interesse mesmo de atender esse público social que está necessitado, né? Porque não traz dinheiro, não traz lucro para ninguém, né? Ao contrário, pensar em jovens acolhidos hoje é gastos para o governo. Eles teriam que investir, eles teriam que colocar gastos nisso aí. Se a gente fosse resumir tudo isso que eu falei numa palavra, seria descaso. Descaso com o próprio ser humano, né? De não olhar para aquele adolescente e ver que ele precisa ter um futuro, que ele tem direito a uma vida melhor. Sabe assim, não tenho mágoa, não tenho nada, não, sabe, nem sentimento nenhum, sabe? É vazio, é neutro, sabe? E então eu não tenho sentimento de raiva, de ódio, de sentimento ruim nenhum. Eu acho que o essencial é o princípio, sabe? De tudo, sabe? Amar ao próximo em primeiro lugar, sabe? Eu nunca vi mãe aquela que coloca no mundo, né? Que pare. Mãe é aquela que ama, que cria, que dá educação, que está ali nas horas boas, nas horas ruins. Então, que faz estudar, que dá educação. Então, isso é mãe. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo. Olhando para vocês, é as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo, em paz com a vida e o que ela me traz, na fé que me faz otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Mas se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções